Agora falar sobre uma subsidiária da Sunrise que fez uma coisa parecida com Gundam, que é Kyokai Senki. E que bom, porque é parecida por uma parte positiva, né? Vamos dizer assim. Aqui, basicamente, a gente tem o Japão sendo subdividido em várias áreas por outros poderes militares que acabaram dominando o Japão. Até fiz uma brincadeirinha aqui antes da gravação falando que é um negócio meio Code Geass, e de fato ele é mais ou menos a premissa. Mas aqui a coisa é boa, porque a gente tem o nosso protagonista, o Amou, que ele acaba sendo um nerd de robótica, ele gostando muito dessas bagulhadas, e um belo dia, num piquenique de noite, no meio do nada, ele encontra os vestígios de uma tecnologia chamada Amen, que é como se fosse robôs que são pilotados por inteligência artificial, só que a série que ele achou é super poderosa, um projeto militar secreto, e meio que ele acaba conhecendo uma inteligência artificial que meio que gerencia aquela máquina, que é eu não vou lembrar o nome do bichinho dele, o Guy, olha só. E basicamente eles acabam ficando amigos, ele entra um robô gigante, ele começa a consertar o robô gigante e vai dar porrada na galera que tá dominando o Japão. E basicamente é isso, vamos dizer assim, é uma premissa bem padrão, bem genérica, mas as coisas aqui, por mais simplórias e fáceis de ser associáveis que sejam, ainda é muito bom o que eles fazem aqui. Porque eles têm consciência do que são, eles vão fazer o básico bem feito, são bem introdutórios e eles dão tempo pra fazer o passo a passo. Uma das coisas que eu acho mais incríveis, inclusive no começo de Kyokai, é como eles introduzem o próprio Amou, né, que é o protagonista. Ele é um adolescente que não tem ninguém, ele conseguiu acesso a uma tecnologia super secreta, extremamente poderosa, e ele vai peitar todo mundo, se tornando um terrorista e, obviamente, virando alvo de tudo e de todos por conta disso? Não, ele não vai fazer isso. Ou melhor, existe um monte de processo em cima de explicar por que não é viável ou quais são os riscos, de fato, dele se tornar alguém que vai tentar lutar pelo Japão, porque qualquer um que luta pelo Japão é dado como terrorista nesse anime. Porque existem outros poderes militares que estão dominando o Japão naquele momento. Então, é uma obra bem interessante porque ela dá boas introduções sobre a questão política do lugar, sobre como funciona a tecnologia, quem que é aliado, quem é inimigo, quais são os passos corretos ou não para serem dados nessa história. É um começo muito interessante. E, de fato, né, vai ter uma segunda temporada ainda, então eles usaram essa primeira parte para serem bem introdutórios e serem bem pezinho no chão em quase tudo. As coisas que acabam tirando um pouquinho de ponto aqui em Kyokai é que a produção não é lá muito incrível. São pequenos momentos que são maravilhosos em alguns episódios, em algumas lutas, que de fato eles têm um trabalho de storyboard e a animação como um todo muito incríveis. Principalmente o último episódio. O último episódio é um show de animação e de storyboard, onde eles colocaram todo o orçamento que eles têm. E algumas lutas iniciais também são realmente muito boas, mas existe um meio, vamos dizer assim, uma barriga na história que acaba ficando meio morna, as ações não são tão interessantes assim. Do ponto A ao ponto B, onde começam a se conectar e criar a equipe principal e começar a colocar alguns problemas específicos para fazer a main quest, vamos dizer assim, começa a ser um pouco lento, e colocar um outro problema que eu acho na história, que é o uso indevido, digamos assim, de tecnologia. O que eu quero dizer com isso? Todos os três personagens principais, eles têm essa inteligência artificial que é um bichinho, que é como se fosse um pet. E esse bicho é quebrado, esse bicho é broken, então quando eles precisam resolver certos conflitos, ou ter acesso a certas informações, ou conseguir andar e progredir a narrativa, vamos dizer assim, que eles entregam algumas coisas de lambuja, de bandeja, e isso acaba tirando um pouco da grandeza do passo a passo, dos processos que eles fazem ali no meio. Não precisava,
Inclusive, não precisava demorar tanto para acontecer esses pequenos passos que eles vão dando para chegar até a main quest, mas eles escolheram fazer dessa forma e tiraram um pouquinho do brilho e do potencial, principalmente de criar toda uma narrativa explicativa, onde vai pegando passo por passo para você contextualizar melhor o mundo, personagem e objetivos. Nessa parte, eles pecam um pouquinho, nada que tire muito o brilho de Kyokai Senki, fazendo ele ser um bom anime. Sim, de fato, uma boa narrativa, uma boa introdução, um bom anime de mecha. Ele não é nada tão surpreendente, e eu acho que as coisas que ele mais faz bem são momentos específicos, catárticos de porradaria, que são muito bem feitas, e principalmente introdução de personagem, eles mandam muito bem. Nisso, pra primeira parte, que ainda vai ter a segunda temporada, de Kyokai Senki, eu fico com um 7. Ele fez bem, eu gostei bastante de tudo que eu vi aqui, e eu espero que ele aprimore os conflitos que ele tenha deixado até essa primeira parte, que ele leve a sério mais alguns contextos que ele tá colocando ali, pra não ficar apenas adolescente pilotando robô gigante e tem uma guerra super complexa ali no fundo que a gente não está vendo, mas que uma hora pode acabar vindo para primeiro plano e ganhar de fato alguns pontinhos a mais durante a sua história. Ele tem um bom potencial para crescer mais, mas por enquanto ele tá um sólido 7.